Temos, nesta semana de oração, meditado no livro de Provérbios e hoje daremos continuidade a partir das 19h30 aqui na Igreja Evangélica da Paz, Rua Silva Jardim 503. E temos uma palavra no capítulo 30 de Provérbios, nos seus versos 5 e 6, que nos falam a respeito da confiabilidade da palavra de Deus. Palavra de Deus é importante ou não para a sua vida? Ela tem feito a diferença ou não? Você reconhece a palavra das Sagradas Escrituras como palavra de Deus? Deus fez o mundo através da sua palavra. E o Evangelho de João nos fala a respeito do Senhor Jesus Cristo como o Verbo encarnado. Palavra no original grego, logos, que significa a palavra. E no capítulo 30 de Provérbios, versos 5 e 6 diz: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Existe uma palavra que chama-se cânon. É o termo usado para descrever o número completo dos livros da Bíblia. E o cânon fixo na Bíblia tem 66 livros. E essa palavra cânon, ela tem o significado, de termos antigos, bastão de medir, sendo aplicado aqui para designar aqueles livros que satisfazem as exigências para serem reconhecidos como divinamente inspirados. Então vem desta palavra cânon, bastão de medir. E a Bíblia, como vimos aqui nesse verso 6, ela adverte contra a adição e podemos também falar sobre a subtração de coisas do seu conteúdo. E isso é muito comum quando estudamos algumas religiões consideradas seitas que distorcem a palavra do Senhor. Tentam fazer uma conta, as 4 contas da matemática: adição, divisão, subtração e multiplicação. Então, essas 4 operações da matemática são muito comuns por aqueles que tentam distorcer a palavra de Deus. E isso é muito perigoso, porque em Apocalipse capítulo 22, verso 18, a Bíblia, ela conclui afirmando, dizendo em Apocalipse 22, 18 e 19: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro,
que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então é muito comum, infelizmente, essa distorção em nossos dias. Pessoas que utilizam-se de outras traduções bíblicas, achando que as traduções tradicionais omitem alguma palavra, mas nós sabemos que essas traduções bíblicas vieram de manuscritos confiáveis, mas pessoas tentam tirar, tentam acrescentar, tentam dividir e tentam multiplicar a questão das palavras da Bíblia. Então existe essa advertência que podemos ver nesse verso aqui do Antigo Testamento, e também vemos essa advertência no final da palavra de Deus. Existe um texto que pode ilustrar muito bem o que nós estamos dizendo no livro do profeta Jeremias, que foi um profeta que esteve antecedendo o cativeiro babilônico, e ele teve a oportunidade de estar usando o seu ministério profético enquanto vários reis lá de Judá estiveram reinando sobre o povo. E tivemos 3 reis em Judá que foram reis que obedeceram a palavra do Senhor. Podemos nos lembrar de Asa, de Josias, de Ezequias, que foram reis que restabeleceram a leitura da palavra de Deus. Mas em Jeremias capítulo 36, nós encontramos a narrativa de que um rei chamado Joaquim, ele, quando pegou o rolo da palavra do Senhor, ele queimou, ele rasgou e depois queimou. Então, foi uma pessoa que não deu atenção para a palavra do Senhor. Podemos ver isso dos versos 20 até o verso 32, mas no verso 25 diz: posto que Elnatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Azriel, e Selamias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor tinha-os escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Joaquim, rei de Judá, queimou.
Então aqui nós vemos que esse rei fez essa crueldade contra a palavra do Senhor. E no verso 30 diz: portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente, e sobre os seus servos a sua iniquidade trarei sobre ele, e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenha falado sem que me ouvisse. Então nós vemos que realmente se cumpriu o que podemos ler aqui, tanto em Provérbios capítulo 30, como também em Apocalipse capítulo 22. E dessa maneira podemos ver que a Bíblia ela é completa, completamente digna de confiança. Ela é suficiente para responder completamente a qualquer coisa que precisamos saber sobre a nossa salvação eterna. Podemos ver o nosso estado pecaminoso, como a Bíblia nos coloca, que não é através de obras, de méritos, de nossa justiça própria, mas é através da obra que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Ele que é Deus, esvaziou-se da sua glória, tomou, não da sua divindade, mas tomou a forma humana, se fez homem. E ali ele foi o nosso substituto, o nosso representante. Como diz Paulo em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a Bíblia é completa, não precisamos fazer mais nada. Se fazemos obras, é porque sentimos esta graça tão maravilhosa dentro do nosso coração, e as obras são consequências da nossa fé, porque como diz Tiago, capítulo 2, verso 26, que a fé sem obras é morta. Mas as obras não são para nos justificar diante de Deus. São consequências da graça que Deus tem operado em nossas vidas. Então a Bíblia ela é suficiente para responder completamente a essas questões da nossa salvação e também sobre a sabedoria prática, que é tão importante na vida cristã, o conhecimento da nossa posição agora como filhos de Deus, não somente como criaturas de Deus, mas também pela nossa filiação através de Cristo na família de Deus e do nosso privilégio, das nossas riquezas espirituais e também da nossa plenitude que podemos ter na pessoa de Jesus Cristo, através da obra do Espírito Santo e também do nosso esmero com relação à santificação, à oração, à consagração, à separação deste mundo. Então, essa sabedoria prática que nós recebemos vem de nossos relacionamentos com Deus, no sentido vertical, e relacionamentos também com as pessoas,
no sentido horizontal, na nossa questão dos nossos valores morais, do nosso caráter e da nossa conduta como cristãos. Mais um texto que nos fala a respeito dessa importância da Bíblia é o que o salmista disse no Salmos 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha que palavra maravilhosa. É uma referência também que o salmista faz sobre a confiabilidade absoluta, não relativa, como muitos querem apenas tirar conceitos relativos. Mas a Bíblia não tem esse meio termo. Ou somos cristãos verdadeiros, ou figurações, não temos uma identidade real. Estamos simplesmente numa superficialidade da vida cristã. E a palavra de Deus é bem clara, como podemos ver Jesus falando para as igrejas da Ásia, em Apocalipse capítulo 3, porque és frio e não és quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Antes deveria ser frio ou quente. Não existe o que muitos hoje pensam de meio crente, meio salvo. Ou você está salvo, ou não está salvo. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Não existe a mornidão espiritual. Então, essa confiabilidade é absoluta, completa e total que nós devemos ter nas Sagradas Escrituras, as quais constituem todo este cânon sagrado, essa vara de medir, na qual a figura principal que nós devemos nos espelhar, uma espécie de régua, de metro ou de sonda, que é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E geralmente, para essa confiabilidade da palavra, se usa dois termos para descrever essa palavra de Deus. O primeiro termo é inerrante e o segundo termo é infalibilidade. Inerrante significa perfeita, como diz aqui o salmista. A lei do Senhor é perfeita. Significa que nos originais de cada manuscrito produzido pelo respectivo autor de cada livro da Bíblia, não existe nenhum erro, nem qualquer vestígio de erro. Por quê? Porque existiu a proteção do Espírito Santo na inspiração da palavra do Senhor, nas cópias das gerações passadas que chegaram até as nossas mãos, são essencialmente as mesmas. Então, muitos críticos literários que não revelam ter fé na veracidade da Bíblia atestam que ela é, dentre todos os livros que nos foram transmitidos na antiguidade, o mais completamente fidedigno em vista de sua real inalterabilidade e de sua acurada confiabilidade. Recentemente, em 1948, se acharam manuscritos lá de Quirã, deserto,
provavelmente de onde vieram os chamados essênios. Então, nós temos essa inerrância perfeita, a confiabilidade. E um outro termo que nos mostra essa confiabilidade da Bíblia é a infalibilidade. Refere-se ao fato de que a Bíblia é infalível, como guia absolutamente confiável, tanto para a nossa fé, no caso de Deus, como para a prática e vida e comportamento. E isso é assim porque Deus é verdadeiro. Deus, ele nos fala o texto de João, capítulo 3, verso 33, palavra do Senhor Jesus Cristo diz: aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então, quando nós cremos pela fé, temos essa certeza dessa verdade no nosso coração. Na oração sacerdotal de João 17:3, o Senhor Jesus disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a palavra de Deus, ela revela a sua verdade. E nesse mesmo João 17, lemos no verso 17: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Porque nós sabemos que Deus não pode mentir, conforme Números capítulo 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então nós temos várias provas da confirmação da palavra de Deus, das suas profecias se cumprindo. Por isso, sejamos sábios e reconheçamos, como disse esse personagem Agur, que tem uma identidade desconhecida. Toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E em Lucas capítulo 16, verso 17 diz: céus e terra passariam, mas as minhas palavras não hão de passar. Confie na palavra do Senhor. Amém.